Bem, galera, sejam bem-vindos. A gente vai fazer hoje o nosso aulão de vendas e negociação direcionado para o Banrisul. Beleza? Se você está estudando para o Banco do Brasil, você pode ver essa aula sem problema nenhum. As duas provas são feitas pela Seja Rio, mas aqui realmente eu estou sintetizando e direcionando para a prova do Banrisul. Beleza? E aproveitando, tá? Para quem aí quiser um material, seja para apoiar na revisão, mas principalmente para quem está estudando para o Banco do Brasil, tem o Manual dos Bancos, que é o meu curso completo, onde eu falo de conhecimentos bancários, vendas e negociação e atualidade do mercado financeiro. O acesso está aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Qual é o objetivo desse nosso aulão hoje, tá, galera? É fazer de uma forma bem rápida, bem direta. É um material para quem já vem estudando, importante ressaltar isso, tá? Um material para quem já vem estudando e para te direcionar. Então, aqui, como eu falei, o meu objetivo não é fazer uma simples revisão, mas sim direcionar vocês para aquilo que tem a maior possibilidade de cair na tua prova, tá? A prova toda do Bunning tem 20 questões de vendas e negociação. Eu imagino que de 10 a 12 questões a gente vai tirar nesse aulão de uma forma bem rápida, bem tranquila, tá? Mais uma vez, o objetivo aqui é ser rápido, direto, sucinto, respeitando o tempo de vocês. Imagino que no máximo 1 hora a gente passa por tudo. E lembrando que é um conteúdo para quem já vem estudando, tá? A gente não vai seguir a ordem cronológica do edital, a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais racional. E para a gente fazer algo mais racional, começando a falar de vendas e negociação, a gente precisa entender o conceito de satisfação, de valor percebido e de retenção, tá? Então, a satisfação do cliente ocorre quando as expectativas são atendidas. Então, todo cliente ele vai ter uma expectativa, né? Lembrando que essa expectativa ela é criada por vários fatores. Então, experiências anteriores que a gente já teve com a nossa empresa, o que o nosso cliente ouviu falar da gente. Então, se ele ouviu alguém falando bem, alguém falando mal, isso vai influenciar na expectativa dele. E a satisfação ela é uma coisa completamente subjetiva. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, imagino que milhares de pessoas vão assistir. Vai ter um grupo de pessoas que vai ficar satisfeita com a aula e um grupo não. Por quê? Porque a expectativa foi diferente. Porque o vídeo ele é o mesmo, ele está entregando o mesmo conteúdo para todo mundo. Mas algumas pessoas tinham uma expectativa X, outras uma expectativa Y, tá? Então, se cair na tua prova alguma questão desculpa, de satisfação, você vai procurar aquela alternativa que indica que as expectativas foram atendidas. Beleza? Saindo de satisfação, é importante a gente entender também o conceito de valor percebido. Tá? O valor percebido a gente conhece no senso comum como o famoso custo-benefício. É exatamente isso. O valor percebido é uma apuração que o cliente faz entre os benefícios que ele recebeu e o custo que ele teve. Lembrando que custo, tá? Não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando também de tempo, eu estou falando também de esforço, tá? Tem várias coisas que influenciam a questão do valor percebido, tá? Vou voltar aqui, do esforço, tá? O custo não é só dinheiro. A banca tenta muito fazer esse vínculo, que custo é só dinheiro para te levar a erro. Custo, tempo, esforço mental, esforço físico fazem parte do custo. Por exemplo, vocês não estão pagando nenhum valor, nenhum dinheiro para estar assistindo essa aula, mas você está gastando seu tempo, você está tendo um desgaste mental, porque você está tendo que prestar atenção. Então, isso envolve o custo, tá? Então, custo não é só dinheiro, e o valor percebido é exatamente essa apuração entre o que você recebeu de benefício e o que você está tendo de custo. Lembrando que a tua prova ela também pode te perguntar como que você faz para aumentar o valor percebido. E aí é simples, né? Ou você aumenta os benefícios, ou você diminui o custo. Mas tem duas técnicas de ampliação de valor percebido que podem aparecer na tua prova, tá? Que a gente vai ver aqui, que é o cross-sell, que é a venda cruzada. Tá? Não é venda casada, é venda cruzada.
E o upsell, que é simplesmente ali um upgrade, não tem nada além disso. O cross-sell é uma venda que você vai buscar agregar um produto a um produto adicional, tá? Então o cara foi lá, comprou um computador. Aí você fala, olha, já que você comprou o computador, se você levar o celular dessa mesma marca, fica mais barato. Mas o melhor exemplo que a gente tem de cross-sell realmente é fast food, né? Quando você tem lá, por exemplo, se você olhar o cardápio de uma rede de fast food, ou de uma hamburgueria em geral, né? Costuma estar assim, um hambúrguer 20 pila, o refri 5 pila e a batata 5 pila. Então, se você fosse comprar tudo isso individualmente, você pagaria 30. Mas aí o cara vira e fala, olha, tem o combo do hambúrguer com um refri com a batata que você paga 25. E o que que você entende? Você entende que você está pagando R$ 5 a menos, né? Então, você tem uma percepção que o teu custo está sendo menor, você tem uma percepção de valor percebido maior. Lembrando que aqui o cross-sell, a grande sacada é isso. Você tem um produto adicional, desculpa, um produto principal, e você coloca alguns produtos adicionais vinculados a ele. Tá? Muito comum, por exemplo, o cara foi e fez um financiamento imobiliário com você, é o produto principal. Você vai lá e oferece um seguro residência. Você está oferecendo algo adicional, tá? Grande diferença de venda cruzada para venda casada. Venda cruzada, você faz a oferta de um produto adicional, isso daí faz parte do jogo. A venda casada, que é algo antiético que você não pode fazer, é quando você condiciona. Você só pode levar esse produto se levar outro. Condicionamento é venda casada não pode. Ofertar um produto adicional é venda cruzada. Cross-sell é uma técnica de aumentar o valor percebido de boa, tá? Em relação ao upsell, se oferece o mesmo produto numa versão melhor, numa versão premium para o cliente. Como assim? Você vai lá e compra lá o refri de 500 ml. Aí o refri de 500 ml tá 5 prata. Só que é o refri de 1 litro, que teoricamente teria que custar R$ 10, né? O cara lá e fala, não, olha, o de 1 litro é R$ 7. O que que acontece quando faz isso? Você tem uma percepção que está tendo um custo menor, então o valor percebido aumenta. Aqui a grande parada, a grande sacada é que você tem um produto e, na verdade, você não oferece produto adicional. Você oferece a versão maior desse produto, você oferece uma versão melhor desse produto, tá? Então aqui a gente tem a diferença de cross-sell e upsell. E por que que é importante eu tratar o meu cliente bem, buscar satisfazer o meu cliente e buscar aumentar o valor percebido que ele enxerga, para eu fazer a retenção desse cliente, para eu manter esse cliente fiel. Por que que é importante a retenção do cliente? Porque chega a ser até 7 vezes mais barato você vender para um cara que já te conhece. Então, aqui, se eu tenho menor custo, né? Se é mais barato, significa que eu empresa, né, que eu ganho mais dinheiro, tá? A taxa de sucesso em vendas para pessoas que já compram de você tende a ser de 60% a 70%, ou seja, de 10 contatos você faz 6 ou 7 vendas, e quando você oferece para alguém que nunca comprou de você, essa taxa cai para 5 a 20%, ou seja, você faz no máximo 2 vendas em 10 contatos. Então perceba que além de ser mais barato, é mais fácil você vender para um cliente fidelizado, por isso a importância de você ter o cliente retido, ter o cliente fiel à tua empresa. Beleza? Seguindo. Vamos falar agora de alguns aspectos do ponto de gestão empresarial. Análise de mercado, né, é um tema muito importante, muito presente, mas a nossa querida Sesgan Rio trabalha muito com análise de mercado, falando de matriz SWOT. A gente também vai falar agora de forças competitivas, tá? Que é o universo das 5 forças de Porter, pode aparecer assim também na tua prova, e a gente vai falar de segmentação de mercado. Matriz SWOT, né? Eu gosto de trazer isso para o português, para matriz FOFA, de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Forças são questões positivas
internas, inerentes à própria empresa, tá? Questões internas. Equipe bem treinada, posicionamento de solidez, tudo da própria empresa é algo positivo. Oportunidades também são questões positivas, mas que acontecem no ambiente externo da empresa. Então, são coisas que acontecem no mundo que favorecem a empresa. Então, são oportunidades. Fraquezas são pontos negativos internos, inerentes à empresa. E ameaças são pontos negativos de situações externas, né? Situações externas que venham a prejudicar a empresa. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E aqui a gente tem o desenho que eu falei. Na parte interna da própria empresa, forças e fraquezas. Na parte externa, as oportunidades e ameaças. Na tua prova, pode aparecer como matriz SWOT, pode falar diretamente de forças, diretamente de fraquezas, ou de oportunidades ou ameaças, ou ainda pode falar de fatores internos e de fatores externos. Então, muito cuidado com a nomenclatura. Forças de Porter, que também pode aparecer como forças competitivas ou vantagens competitivas. São 5 forças básicas. Primeira força, rivalidade entre os concorrentes, tá? Que são entre os concorrentes que existem hoje no mercado, tá? Então, como é a relação dos concorrentes que existem hoje no meu mercado? Dentro do mercado bancário, muito intensa. Segundo ponto, poder de negociação dos clientes, também conhecido como poder de barganha dos clientes, tá? O quão fácil é o teu cliente trocar de empresa? Cada dia é mais fácil, né? O cara pode fazer uma livre opção bancária, receber o salário em outro. Se você tentar cobrar a anuidade do cartão dele, ele cancela o cartão, pega um cartão onde não tem anuidade. Então, o cliente ele tem um poder de negociação muito forte. Poder de negociação dos fornecedores. A mesma coisa que o poder de negociação dos clientes, só que aqui os bancos, né, eles têm muitos fornecedores. Porque todo mundo que deixa dinheiro no banco é um fornecedor do banco, tá? Então, essa força daqui, ela não é muito presente dentro do nosso estudo, tá? Então, o fornecedor não é muito presente no nosso estudo. Mas eu sempre dou o exemplo do bar, né? Um bar faz o quê? Um bar ele vende cerveja. Então, qual é o principal fornecedor de um bar? Dentro do Brasil, provavelmente a Ambev. Você acha que esse bar pequenininho consegue negociar preço com a Ambev? Não, né? Então, a força do fornecedor aqui nesse exemplo, que é a Ambev ela tem muita força, porque ela é muito maior do que o barzinho pequeno. Mas, como eu falei, essa força daqui, ela praticamente não aparece dentro de estrutura de concurso bancário. Agora, ameaça de novos entrantes tem relação com barreiras de entrada e novos produtos que têm relação com produtos disruptivos, e aqui a gente teve recentemente a inclusão do Pix, tá? O Pix não é mais uma ameaça de novo produto, porque ele já existe, ele já está inserido. Mas antes dele ser inserido, ele foi uma grande ameaça, né? Porque o Pix ele é gratuito, então ele diminuiu muito as receitas dos bancos em tarifas de transferência, tá? Mas esses dois caras aqui, ameaça de novos entrantes e a ameaça de novos produtos, os dois têm um vínculo muito forte com o Open Finance, tá? Também você pode ouvir como Open Banking, mas o Banco Central vem falando mais Open Finance, porque é um conceito mais aberto. Então, a ameaça de novos entrantes é a possibilidade de novos concorrentes entrarem no mercado, e aí fala dessa questão de barreira de entrada, porque quanto menor essa barreira de entrada, mais fácil novos concorrentes entrarem. E é exatamente aí que entra o Open Finance. O Open Finance ele deixou muito mais fácil o surgimento de novas empresas no mercado financeiro. Então, a barreira de entrada caiu muito, aumentou a ameaça de novos entrantes. Da mesma forma que o compartilhamento de dados que o Open Finance permite, também permite a criação de novas tecnologias e novos produtos. Então, a gente tem chance de surgimento de novos produtos que sejam ameaças para os bancos. Beleza? Segmentação de mercado. Segmentação de mercado, a gente está falando em dividir as pessoas em grupos, né?
dividir as pessoas em nichos, tá? Mesma coisa, grupo e nicho é a mesma coisa. Eu vou pegar pessoas que têm características próximas e colocar num grupo. Por quê? Se eu tenho pessoas que têm expectativas e necessidades próximas, fica mais fácil de eu fazer uma oferta de produto. Por exemplo, quando eu faço um vídeo desse de direcionado, né, para concurso bancário, o que que acontece? Se você está vendo esse vídeo, ou você está estudando para o Banrisul, ou você está estudando para o Banco do Brasil. Então, eu segmentei um grupo muito definido. Eu posso fazer uma oferta, por exemplo, do Manual dos Bancos. Muito mais direcionado, muito melhor do que eu ficar colocando em grupo de Facebook, colocando em outros vídeos, onde pode ser que não tenham pessoas que queiram passar em concurso público, que não queiram trabalhar em banco. Então, é mais fácil fazer uma atração de pessoas que tenham esse interesse e fazer essa oferta diretamente, né? Fazer uma oferta mais direcionada. E lembrando, aproveitando a cancha, que o Manual dos Bancos está aí no preço promocional, o primeiro link da descrição. Mas além do conceito de segmentação, a gente precisa entender as formas de segmentação, e são quatro bem simples, tá? Segmentação demográfica. A segmentação demográfica ela é pautada em dados demográficos, dados estatísticos. Idade, sexo, renda, religião, dados demográficos. Dados geográficos, desculpa, segmentação geográfica em cima de dados geográficos. Localidade, tá? Seja uma localização pequena, desde um bairro, um pedaço de uma cidade, até um estado, uma região do país ou até um continente. Falou de espaço, a gente está falando de segmentação geográfica. Segmentação comportamental. A segmentação comportamental ela é pautada em decisões de consumo, hábitos de consumo, periodicidade que a pessoa consome. E a gente também tem a segmentação psicográfica, que é baseada em estilo de vida, tá? Estilo de vida, moral, valores e princípios, tá? Sabendo esses quatro tipos de segmentação, a gente consegue responder bem. A grande dificuldade aqui é que a galera muitas vezes confunde segmentação comportamental com segmentação psicográfica, tá? E o que que acontece? Por muitas vezes, a gente, através de uma segmentação comportamental ou de uma segmentação psicográfica, a gente chega no mesmo grupo. Mas para a gente responder a prova, o que importa não é o grupo que a gente chega, mas sim qual foi o racional para a gente chegar nesse grupo. Então, pensa que eu fiz um restaurante vegano e eu quero segmentar pessoas para levar para esse meu restaurante vegano. E aí eu posso fazer uma segmentação de pessoas que não compram carne e eu posso fazer uma segmentação de pessoas veganas. Vai ser praticamente o mesmo grupo. Só que quando eu falo que eu quero achar alguém que não compra carne, eu estou indo num hábito de consumo, então uma segmentação comportamental. Quando eu falo que eu quero alguém que é vegano, eu estou indo alguém no estilo de vida, então uma segmentação psicográfica. Então perceba que eu posso fazer mecanismos de segmentação que eu vou chegar no mesmo grupo, no mesmo nicho. Mas o que define qual foi o modelo de segmentação utilizado é o racional da segmentação e não o grupo formado por ela. Vamos falar agora um pouquinho sobre a empresa, tá? Falar de posicionamento, identidade e imagem. Posicionamento é a área de atuação da empresa, a forma de atuação da empresa, como que essa empresa se coloca no mercado, tá? Identidade é o que a empresa de fato é, só que isso é muito subjetivo. Então, para a nossa prova, a gente vai vincular a identidade da empresa com os valores, objetivos e propósitos da empresa. Você não pode confundir identidade com identidade visual, tá? Identidade, como eu falei, é o que a empresa é de fato, que como é muito subjetivo, a gente vai vincular valores, objetivos e propósitos. Identidade visual tem questão com elementos gráficos que remetem à empresa. Quando se olhou o raio dessa maçã mordida, se lembrou da Apple, se lembrou do iPhone. Por quê? Um elemento gráfico que remete à marca, tá? Então, identidade visual, ela remete à marca, que a gente tem isso em empresas de marca forte, tá? Imagem institucional é o que a empresa aparenta ser para os seus stakeholders, tá? Stakeholders são pessoas de interesse, então são pessoas que têm interesse na empresa.
dentro do Banrisul. Quem trabalha no Banrisul, os clientes do Banrisul, você que quer trabalhar no Banrisul, e como a gente está falando de um banco público, toda a população do Rio Grande do Sul é interessada, é um stakeholder do Banrisul. Beleza? Seguindo. Ferramentas que auxiliam a gestão da experiência e da qualidade. Principalmente aqui a gente tem duas para você saber, que é o CRM e o NPS, tá? O CRM, ele é um banco de dados que visa melhorar o atendimento, que visa melhorar o direcionamento para a venda, tá? Eu sempre conto essa história aqui, ó. Em fevereiro de 2022, eu liguei para um cliente para ofertar um produto, o cliente não quis, mas me falou nesse atendimento que ele tinha dois netos. E eu fiz esse registro no banco de dados do banco. Em outubro, o banco ele tem uma campanha vinculada ao Dia das Crianças de um produto chamado Prev Júnior, que é para você fazer uma previdência para uma criança, seja para ela poder ter um dinheiro para fazer faculdade, um intercâmbio, enfim. É um produto voltado que um adulto faz para juntar dinheiro para uma criança. Adivinha quem estava nessa lista de outubro para eu ligar? Exatamente esse cliente que eu falei em fevereiro. Porque eu alimentei o banco de dados do banco que ele tinha dois netos, e no futuro o banco viu que tinha uma oportunidade para eu falar para ele. Isso foi possível por conta do CRM, tá? Do outro lado, a gente tem o NPS, que ele visa principalmente avaliar a qualidade do atendimento e divide os clientes em três grupos: promotores, neutros ou detratores. O NPS ele parte de uma pergunta simples. Ele fala: qual a chance de você indicar a nossa empresa para um familiar, a um amigo ou a um amigo? E pede lá para você avaliar de 0 a 10. Se você dá de 9 a 10, você é um cara que está muito satisfeito. Então você provavelmente vai falar bem, provavelmente vai indicar essa marca para alguém, então você é um cliente promotor. Se você marcou de 7 a 8, você é um cliente que até está satisfeito, mas você tem uma posição neutra em questão de recomendação. Você não costuma falar muito da empresa. E se você der menos do que 6, é porque você está puto com a empresa, então você vai ser um cliente detrator, você vai falar mal da empresa, vai puxar a empresa para baixo. Beleza, CRM, NPS, dois conceitos básicos. CXM é uma aposta que eu tenho, porque quanto mais a gente fala de experiência, mais a gente fala do CXM, tá? Ele é um sistema que tem um foco grande no cliente. E o que que ele é? Ele é como se fosse um avanço do CRM. Então, é como se eu tivesse aqui um sistema, que dentro desse sistema tivesse um bom CRM e que eu ainda aplicasse aqui um conjunto forte de inteligência artificial. Esse seria um CXM. Tá? Então, CXM ele é uma evolução do CRM e ele tem um foco grande no cliente, principalmente no conceito da experiência do cliente. Tá? Mas em nível de concurso, o que vem caindo ainda muito mais forte é o CRM e é o NPS, principalmente para ser Rio, tá? A aprendizagem e sustentabilidade organizacional. A aprendizagem é todo o processo de aprendizagem corporativa, aprendizagem organizacional. Seja essa aprendizagem formal, tá? Aquela aprendizagem de faculdade, de curso e tudo mais, ou então a aprendizagem informal, aquela da vivência, do cotidiano, da troca de experiência entre os funcionários. A aprendizagem ela é muito positiva na visão da empresa, que ela vai ter uma equipe mais bem treinada, vai ter uma equipe mais comprometida que tende a entregar mais resultado, que tende a entregar mais dinheiro, e para o profissional também é importante ele cuidar da aprendizagem, ele vai estar em constante evolução e tem chance de ter um encarreiramento mais positivo, de subir na carreira. Sustentabilidade a gente acaba sempre vinculando com a parte ambiental, de cuidar das árvores e tudo mais, que é muito importante. Mas a gente precisa entender que a sustentabilidade ela é formada por um tripé, tá? Então a sustentabilidade organizacional ela é pautada pela característica ambiental, tá? Ou seja, o que a empresa faz para cuidar do meio ambiente, para reduzir a sua pegada ambiental, principalmente com o banco público, o que ele faz na esfera social,
integração racial, buscar equidade de gênero dentro da empresa, buscar políticas públicas que tenham um efeito positivo na sociedade. E também, né, uma coisa que muita gente esquece é que a empresa ela só é sustentável se ela gerar lucro, né? Empresa que não dá lucro, ela entra em falência e acaba. Então, o pilar econômico, o pilar do lucro, ele também é importante. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do campo ambiental, do campo social e do campo econômico. Características dos serviços e dimensões da qualidade, praticamente certo de ter uma questão de características dos serviços na sua prova, porque toda prova da CES Gran Rio tem. Para ser considerado um serviço, é necessário ter essas quatro características: intangibilidade, indivisibilidade, variabilidade, perecibilidade. Intangibilidade pode aparecer também na tua prova como imaterialidade, e é o fato dos serviços não serem palpáveis, né? Os serviços, eles são abstratos. Então, o Uber, quando você entra no Uber, a viagem do Uber ela é abstrata, ela é intangível. Você consegue tocar no carro, mas você não consegue tocar no transporte de um lado ao outro. Existe também a característica da indivisibilidade, que é a inseparabilidade ou a simultaneidade, tá? Pode aparecer dessas três formas na tua prova. E não é possível você separar o momento da produção do momento do consumo do serviço. No caso do Uber, na mesma hora que o cara está te levando até o seu destino, você está indo. Está acontecendo de forma simultânea. Não tem como separar isso. Por isso, indivisível. Quando você pede um Uber, depende do motorista que vem, do carro que vem, do trânsito que tem. Existem vários fatores. Você nunca vai conseguir ter uma viagem padrão, uma viagem igual a outra. Então, exatamente por não ter padrão, a gente diz que os serviços são variáveis. E os serviços, eles têm um fim. Quando o motorista te deixa, né, lá no seu destino, o serviço acaba, tá? Uma palavrinha que as bancas adoram colocar nesse meio é a estocabilidade. E perguntam se a estocabilidade é uma característica dos serviços. E aí, vamos lá, a gente viu que os serviços são perecíveis. Quando a gente tem alimento perecível na nossa casa, a gente não consegue guardar, a gente não consegue estocar. Alimentos perecíveis estragam se não forem consumidos, não é? Então, alimentos perecíveis não são estocáveis. Da mesma forma, se os serviços são perecíveis, eles não são estocáveis, tá? Então, se perguntar para você na tua prova se os serviços são estocáveis, não são estocáveis por conta da característica da perecibilidade. Saindo da característica do serviço, a gente tem as dimensões da qualidade, tá? As dimensões da qualidade que afetam a prestação de serviço. A primeira dimensão que a gente tem é a tangibilidade, que representam os equipamentos e as instalações. Então, no caso do Uber, por exemplo, o carro ele é um equipamento, o carro ele é tangível, e dependendo da qualidade do carro, ele vai afetar a tua percepção de qualidade de serviço. Se o carro estiver sujo, estiver feio, você não vai ter uma percepção boa de qualidade. Então, a tangibilidade ela afeta a qualidade do serviço. A gente também tem a empatia, que é a capacidade de se colocar na posição do cliente, de entender a necessidade do cliente. Então, no caso, seria como que o motorista te trata, né? Se ele realmente escuta o que você está falando, entende a tua necessidade. A segurança tem relação com fazer as coisas da forma correta, tá? É saber se quem está prestando o serviço para você tem habilidade para isso. Então, o cara está respeitando, ele tem habilitação, ele está respeitando o limite de trânsito, está usando o cinto de segurança, não fica olhando para o celular, está fazendo a coisa da forma correta, beleza, então está fazendo as coisas com segurança. Responsividade, fazer as coisas de forma rápida e correta e assertiva. Não é só fazer rápido, ser responsível, fazer as coisas de forma correta e rápida, tá? E por último, a gente vai falar da confiança que eu pulei de propósito. Por que que eu coloquei a confiança por último de propósito? Porque a confiança ela tem relação
com o resultado, enquanto a tangibilidade, empatia, segurança e responsividade têm a ver com o processo. Então, se sempre que eu pego o Uber, o carro é direitinho, o motorista me atende bem, dirige de forma segura, eu chego de forma rápida onde eu quero, eu vou ter uma confiança na consistência e na previsibilidade desse serviço. Então, eu sempre vou consumir. Então, a confiança ela tem relação com todo o processo, tá? Com todo o processo. Muita gente confunde segurança e confiança. Segurança, ela faz parte do processo, né? E é fazer o processo de forma correta, que aí vai gerar uma confiança que a pessoa tem de ter um resultado positivo naquela prestação de serviço. A gente vai falar agora das etapas da venda, né? Não tem como a gente falar numa aula de vendas sem falar das etapas da venda, que também é uma outra questão que vai cair na tua prova, tá? Aqui a gente está vendo o modelo de etapas da venda bem direcionado para 6 Rio, tá, galera? Por quê? Porque existem outros modelos de etapas da venda, se você for pesquisar, que falam algo um pouquinho diferente disso. Mas esse foi o desenho que eu sintetizei que mais aparece na prova da 6 Rio. A primeira etapa da venda é a pré-venda, tá? Lembrando que quando eu falo de etapas da venda, eu estou falando visão vendedor, ok? Não estou falando visão empresa. Então, o primeiro ponto vai ser o cara identificar, conhecer aquele produto. Então, vamos supor que você vai ligar para vender um seguro residencial. Tá? Você entrou lá no Banrisul e na primeira semana você tem que vender um seguro residencial. Você não conhece, então você vai estudar as características desse seguro, para ver o que ele tem de benefício e tudo mais. Isso é pré-venda. Você já sabe tudo, você vai procurar os clientes-alvo. Então, você vai procurar qual cliente pode precisar desse seguro residencial. Ah, eu vi aqui que o cara fez o financiamento e não tem o seguro, vou ligar para ele. Eu vi aqui que esse cara não tem seguro, vou ligar para ele. Beleza? Depois que você identificou, fez lá a sua lista de cliente, você vai fazer o efetivo contato com esse cliente. Aqui eu desenho um telefone, mas esse momento pode ser por telefone, por e-mail, por WhatsApp, presencialmente. E quando você faz esse contato com o cliente, você chegou na fase da abordagem, que é quando você começa o diálogo. Durante o diálogo, você vai começar a fazer a tua proposta, a apresentar o teu produto. E aqui você vai falar as características do produto e tudo mais. E aí, né, acontece muito da vida do vendedor, provavelmente você vai ouvir um não. O cara vai falar algum motivo para não comprar, ele vai te dar alguma objeção. E aí você vem para a parte da negociação, que é onde você busca contornar essas objeções e encaminhar o cliente para o fechamento, né? Que é quando você encaminha o cliente para a parte da contratação do produto, tá? De forma bem rápida, eu estudei o produto, conheci o seguro. Vi que o senhor fulano fez ali uma questão do financiamento e não fez o seguro. Ligo para tal, vamos lá, que conheci o produto. Vi aqui que o senhor fulano fez o financiamento e não contratou o seguro. Liguei para o senhor fulano. Ô, senhor fulano, tudo bem? Como é que tá aí? Vi que o senhor fez o financiamento recentemente com a gente, está com alguma dúvida? Não, tô não, meu filho. Poxa, esse imóvel tem um alto valor e eu percebi aqui que o senhor não tem um seguro. O senhor sabia que o senhor poderia ter um seguro aqui com a gente, numa condição financeira bem bacana para proteger o teu imóvel? Opa, comecei a apresentar a proposta. Ah, Brian, eu não preciso do seguro. O condomínio aqui tem um seguro. Por que que eu vou ter o condomínio seguro? Eu já fiz o condomínio eu já fiz o seguro do financiamento. Bem, mas esse seguro que o senhor fez de financiamento é o seguro só se acontecer alguma coisa com o imóvel para quitar a dívida do banco. O senhor vai ficar sem o imóvel. Vai ter que talvez fazer um novo financiamento. E o seguro do teu condomínio, ele só cobre a parte comum. Ele não cobre o que tem dentro do seu imóvel. Ah, ele não cobre? Nossa, então é importante realmente eu ouvir essa questão da proteção do meu imóvel. Exatamente, olha, eu já fiz aqui uma cotação e para o valor do imóvel do senhor, eu sugiro aqui um seguro de R$ 1.000 ao ano, tá? Que só pode pagar em uma vez ou em 12 vezes. Qual é a melhor forma de fazer?
encaminhei para o fechamento, tá? Sempre que a gente falar de forma de formalizar contrato de pagamento, a gente está falando de fechamento. E por fim, né? Depois que você faz a venda quando dá certo, você vai ter um contato posterior, que é o famoso pós-venda, né? Que é onde você vai garantir ali a satisfação do cliente. Existe o termo de pré-abordagem também, tá? Que pode aparecer na tua prova. E o conceito de pré-abordagem é tudo que acontece antes da abordagem. É questão de pré-venda e prospecção, tá? Você pode também ouvir, né, dentro do modelo do Kotler de vendas. Para Kotler, ele chama essa parte aqui de pré-abordagem de prospecção e qualificação, tá? Ele chama a parte de proposta de apresentação, ele chama a parte de negociação de superação de objeções e ele costuma chamar o pós-venda de follow-up, tá? Só que esse modelo do Kotler é um modelo que a Sage Gran Rio não cobra. Tá? Não, nunca teve questão. É o modelo mais presente na CESP, na FGV. A Sage Gran Rio ela gosta mais dessa linha daqui que eu fiz para vocês, do pré-venda até o pós-venda. Beleza? Mas vamos lá, a gente vive num mundo cada vez mais digital, principalmente potencializado com a pandemia. Então, os clientes eles vão cada vez menos na agência. E é importante a gente entender alguns canais remotos onde a gente pode utilizar para fazer vendas. O telemarketing e o e-mail marketing são ferramentas muito utilizadas ainda, tá? Contato telefônico, contato por e-mail é muito importante. Mas, principalmente, né, a gente tem aqui o Internet Banking e o Mobile Banking em destaque. A grande diferença de conceito de um para o outro é que o Internet Banking o acesso através de computador, né, de PC de fato, e a gente está falando de acesso através do site do banco. Enquanto aqui, no Mobile Bank, a gente está falando realmente de aplicativo, tá? O Mobile Bank vem ganhando cada vez mais força, principalmente depois da pandemia, tá? Então, são ferramentas onde você pode utilizar para vender produtos para o cliente. O Internet Bank, Mobile Bank, e-mail marketing, o telemarketing. E a gente tem o conceito de marketplace, que agora também tem até algumas pessoas utilizando o conceito de marketplace também, tá? Que é o quê? É um local físico ou digital que ele faz o encontro de vendedor com comprador. Hoje no Brasil a gente tem vários marketplaces. Por exemplo, o Uber é um marketplace de transporte. Tem o cara que está vendendo o serviço dele, que é o motorista, e tem o cara que está comprando o serviço que é você, que é de um lugar para o outro. Então, ele está conectando vendedores e compradores. E a Amazon faz isso, por mais que você também consiga comprar produto da própria Amazon, você consegue comprar produto de outras empresas. Tá? Então, marketplace é um local físico ou digital onde se faz questão de um encontro de vendedores e compradores. Atualmente, tem alguns pensadores que chamam marketplaces de lugares físicos e marketplaces de lugares digitais, tá? No mundo digital. Mas a melhor leitura é quando aparecer na tua prova marketplace, é você entender que é tanto a parte física quanto a parte digital. Você só vai utilizar esse conceito de marketplace se ele vier expresso na tua prova. Se ele não vier expresso, você vai entender que marketplace é tanto a parte física quanto a parte digital, tá? E a gente falou a gente falou do vendedor, falou da empresa, a gente vai falar agora um pouquinho do consumidor, tá? O comportamento do consumidor em relação à compra, tá? Faltou aqui uma imagenzinha, mas era um ponto de interrogação, tá? Então fiz aqui na mão rapidinho, né? Quando o consumidor, como é que é o processo na cabeça do consumidor até ele comprar algo? O primeiro ponto, ele identifica o problema. Então, vamos supor, você foi, fez lá a inscrição para o teu concurso do Banrisul e você viu o tamanho do edital. E você falou, putz, não tem como eu estudar esse edital todo sozinho. Você identificou o problema. Só que aí depois você evolui e começa a reconhecer o problema. Que você fala, pô, se eu não estudar o edital todo, eu não
vou passar. E aí você viu o que esse problema no que ele te afeta, de fato. E aí você fala, putz, preciso dar um jeito nisso, mas como eu vou resolver isso? E você começa a considerar várias soluções. Será que eu vou estudar só pelo YouTube? Será que eu vou comprar algum curso? Será que eu vou estudar com alguém? Não sei. Será que eu faço um curso presencial? Você começa a considerar várias soluções, até o ponto que você, opa, achei a solução ideal para mim. E aí você vai para a decisão de compra, que é onde você efetivamente compra, tá? Então, isso daqui é dentro da cabeça do cliente, como que ele realmente toma a decisão. A gente pode falar, né, que aqui a gente tem uma questão na visão vendedor, quando o cara faz a abordagem, aqui o cara faz a proposta. Aí o cara começa, né, a considerar outras soluções ou aquela própria solução e criar objeções. Você tem que atuar com a parte da negociação até que você leva para a parte do fechamento, tá? Então perceba que as etapas da venda, elas estão também aqui bem alinhadas à parte do comportamento do consumidor. E além disso, a gente tem uma coisa chamada estágio do consumidor, que é o estágio que a empresa quer que esse consumidor passe, tá? Então, o primeiro estágio que a empresa deseja que o cliente atinja é o de consumidor satisfeito, conseguir entregar para esse cliente o que ele queria. Mas eu quero que ele evolua, então eu vou tratar ele cada vez melhor, para ele se tornar um consumidor fiel, que ele vai ser um consumidor promotor da minha marca, defensor da minha marca. Mas esse consumidor ele pode continuar seguindo e se tornar um consumidor co-criador, que é o cara que vai participar na criação e elaboração de novos produtos, né? Então, um cara muito engajado, né? Que a gente tem um cara muito engajado com a marca, até chegar a um nível máximo, que é o consumidor proprietário, que é o fanboy, né, da marca, né? Aqui um exemplo muito claro que a gente tem é o das motos, né, da Harley, onde os caras criam bares da marca, criam tudo, os próprios consumidores. Então, o consumidor proprietário é aquele cara que se sente realmente um dono da empresa e defende ela com unhas e dentes. Beleza, galera? A gente fecha aqui. Se você não é inscrito no canal, dá essa moral para mim. Se você pretende fazer o concurso do Banco do Brasil, te convido a ver a página do Manual dos Bancos. Primeiro link aqui na descrição. Curso bem completo, no preço bem acessível, tá? Para você conseguir realmente estudar. E te pedir para ficar ligado lá no meu Instagram, onde eu tenho contato mais próximo com os alunos. Beleza? Como eu falei, né, durante, quero finalizar aqui falando isso. O objetivo dessa aula direcionar para a prova, tá? Então, é um material para quem já vinha estudando. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.